Pessoal do YouTube, nosso canal Saber Alto, hoje nós vamos falar sobre mercado de trabalho, tecnologia, gestão de pessoas. Cirlei, prazer em recebê-la aqui no nosso canal. Prazer é meu, Daisy. Uma alegria estar aqui. A alegria é nossa. Cirlei, como que está esse mercado hoje de trabalho? O mercado hoje está muito diversificado, muito. Várias tecnologias, várias formas de encontrar pessoas boas para as atividades. A questão aqui, eu acho que o que a gente pode trazer para o nosso bate-papo de hoje, é justamente pensar em cada parte do processo. Então, primeiro, como é que a gente localiza as melhores pessoas no mercado? Depois, como que a gente traz essas pessoas para dentro, né, das instituições, das organizações, e o principal, como manter essas pessoas. E aí acho que entra um pouquinho no que você queria falar, que é gestão dessas pessoas, que é a parte mais delicada e eu acho que é até a parte mais robusta desse processo todo. A qualificação hoje atende o mercado? Porque tem muitas, né, diversidades, hoje em dia também tem acesso à tecnologia com muita facilidade, Cirlei. Candidato hoje, quando vai para o recrutamento, seleção, está sendo recrutado, qual a qualificação hoje no mercado? A qualificação que o mercado pede hoje, além de depender muito da área e do que a pessoa vai fazer, depende também do que, a pessoa tem como competência. A tecnologia é importante que se saiba. Aliás, é o que mais importante que se saiba hoje. Nós estávamos numa conversa aqui meio que paralela, que é saber o que que essa tecnologia, digitalização traz para esse mundo do mercado de trabalho. Tudo, absolutamente tudo. É claro que a competência humana, as capacidades humanas são muito importantes, mas conhecer tudo isso é é essencial nesse momento. E é verdade que a IA trabalha também, ajuda lá no recrutamento nas plataformas digitais? Ajuda e não tem nenhum problema que ajude. Aliás, eh, já desde muito pequenos, né, a gente via aquele desenho dos Jetsons, que usava Isso, inteligência artificial e a gente ficava isso. pensando: "Quando que isso vai acontecer?". Tá aí, né, Chegou. chegou, tá na nossa mão. Muitas pessoas ainda brincam falando que vai tomar lugar, vai roubar espaço de trabalho, vai tirar o trabalho das pessoas, mas isso não vai acontecer, porque é necessário que tenha a o mecanismo humano por trás disso tudo. Então, sim, nos recrutamentos tem IA, é importante que tenha IA até para ter uma velocidade no processo, mas e a gente também estudar sobre isso, né. Hoje em dia, a gente tem aí algumas, facilidades, até universidades já têm matérias colocando a inteligência artificial como um centro importante. Então, se é assim nas universidades, se já está assim, inclusive nas universidades, por que que nós, enquanto recrutadores, enquanto selecionadores, de atração de talentos, não vamos estudar também? Então, seria até um engano da nossa parte correr dessa inteligência artificial. E Cirlei, eu estava vendo uma matéria em Taiwan, enfermagem, auxiliar de enfermagem, tudo substituído por robô. A tendência é essa? Olha, aí eu vou ter que trazer um pouquinho da minha opinião, né? Sim, Mas claro. Mas sim, existe uma tendência de colocar a inteligência artificial em todas as áreas. E essa tendência, como eu disse, não exclui a pessoa, agrega. Porque se eu tenho um robô, uma inteligência artificial que me ajude a ministrar mais adequadamente uma dosagem de medicamento, a olhar para uma planilha de horários de acompanhamento, se vai me trazer uma forma mais focada, mais objetiva de fazer isso, ótimo, tá tudo bem, a carga de trabalho reduz. Então sim, é uma tendência. Inclusive estava falando que, antes os pacientes que estão internados ali com os aparelhos, né, ali conectados, antes de alguém da equipe perceber ao chamado ali, o próprio robozinho já vai, checa ali os sinais vitais, então chega antecipadamente
ao ao profissional. E pode salvar vidas, né? Sim. E pode salvar vidas, e que bom que é assim. Então, ó, eu acho que uma coisa desde que é importante da gente trazer aqui é o seguinte: o medo da tecnologia, aliás, o medo do novo sempre vai acontecer. Então, tudo que é novo vai trazer aqui uma certa, né, Resistência, vou dar uma um passinho resistência. atrás. Mas o que não, e medo tá tudo certo, né? Na minha opinião, o medo é uma emoção positiva, no sentido de vai me ajudar a me preparar para aquilo que eu estou tendo medo. Então, se a tecnologia está aí, se a inteligência artificial está aí, se as ferramentas estão aí, e eu tenho uma certa resistência ou medo em relação a elas, eu me preparo. Vou conhecer, vou entender como funciona, vou me preparar para que eu tenha a ajuda dela no meu trabalho, e aí eu trago um pouquinho que é para o nosso nicho aqui, que é a psicologia organizacional. Pensar na psicologia organizacional associada à inteligência artificial tem muita sinergia, está muito conectado, tem que estar muito conectado, porque ajuda inclusive a identificar competências que, é claro que na observação é essencial, mas a inteligência artificial, a tecnologia, ajuda a identificar com muito mais precisão. Você acha isso? Sim, com certeza. Pensando em todo nesse contexto tecnológico, é a necessidade de acompanhar, né. É uma parceria, uma extensão que facilita os profissionais, mas que também não pode ser um substituidor mentalmente para a pessoa, porque tem pessoas que hoje depende da IA para fazer tudo. Isso também pode ser danoso. Pode. E aí, quando a gente fala de mercado de trabalho, é importante também trazer um ponto que eu tenho percebido muito. A geração Z é uma geração que tem isso muito, tá muito na veia, né. E aí, ter uma ferramenta que escreva, que leia, que interprete, que analisa, impossibilita esse jovem que ainda não entrou no mercado de trabalho, de criar uma massa crítica e desenvolver essas competências que são essenciais para o desenvolvimento de um trabalho, né, num meio organizacional. E aí, quando a gente fala dos benefícios, que são muitos, a gente também tem que trazer esses pontos de atenção. Porque quando a gente fala de uma geração que ainda olha para isso como um substituidor, né, uma pessoa, não sei se eu vou trazer nessa fala, mas, eh, ele para de pensar. E esse é o risco. O adolescente, e aí eu estou falando de primeiro emprego, tá, Sim. que usa muito esse recurso, ele no improviso, no dia a dia, vai ter uma certa dificuldade de interagir, e esse é o risco que eu trago para essa conversa em relação a essas ferramentas, essa tecnologia. E aliás, não pode em nenhum momento substituir a questão da leitura, da prática do livro, né. A importância das epistemes, a importância da pesquisa, a importância da leitura, de ter ali um senso crítico, um diálogo crítico com as questões que envolve, esse mercado, essa, conexão de mercado e necessidade também de adaptação a ele, né, Cirlei? Sim, Se sim. substituir, coloca na IA lá: "Ah, o que é isso?". Quer dizer, vou ler, vou aprender, né, procurar autores ali que consolidam aquela ideia, para que eu tenha a minha ideia crítica sobre aquilo. Não pode perder isso, né. Não, não. Teve uma vez que eu vi, Clóvis Barros falando, filho falando, que alguém já pensou sobre um assunto, já escreveu sobre o assunto, já desenvolveu o assunto. Tudo que a gente tem que fazer é entender. Isso. E aí, quando você fala, né, traz aqui que a gente coloca lá e a pessoa traz a informação, a IA traz a informação, é um pedaço, é um trecho, não é o todo. E a leitura, debruçar sobre livros, autores, participar de palestras, ter conversas inteligentes, desenvolver essa forma de criar mesmo a sua ideia a respeito das coisas, faz com que
aquilo que você tem de informação muito rápida, te dê essa você consegue identificar: "Não, isso daqui não é o suficiente". O Isso. risco que eu vejo é que muita gente está entendendo aquele trecho como um todo. E Uhum. eu vejo muito isso, principalmente nas redes sociais, onde o Google está praticamente sendo substituído pelo TikTok, né. Uhum. Eu tenho uma adolescente, uma jovem adulta em casa, de 18 anos, em que quando ela tem alguma dúvida ou quando eu tenho alguma dúvida e TikTok, pergunto para ela, não pergunta, não vai mais no Google procurar. TikTok. Aí É tem alguém TikTok. fazendo um vídeo De rápido 3 falando minutos, 3 é muito, às vezes vai um 1 minuto. minuto e traz a informação e na cabeça de quem está pesquisando é o suficiente, mas aquilo é 0,0 001. do todo, do todo. Muito pouco. E o que me traz aqui como ponto de atenção disso tudo é que, como isso é uma prática desde sempre na vida dos adolescentes, das crianças, quando vai para o mercado de trabalho, onde você tem que desenvolver, a criação é sua, a forma de atuação, as competências comportamentais de trabalho em equipe, de interação, sabe, isso fica a desejar. Então, quando você falou como é que está o mercado de trabalho, eu vejo que o mercado de trabalho ele está aquecido, porém com uma deficiência de atuação mais profunda. Efetiva, É, ali com mais conteúdo, mais robusta em termos de conteúdo. exatamente. Para essa geração, que é uma geração que tem uma inteligência, eu fico abismada, assim, é muito bom de ver. Agilidade. É muito legal, eu gosto de estar no meio dessa geração, é muito interessante. Eu não sou, né, mas eu penso que sou. Não Por somos, né, é, mas nos adequamos. porque a gente eu me envolvo tanto com a forma de pensar, de agir, de fazer, que acabo meio que pensando que eu estou ali, no meio deles. E ao mesmo tempo, com a experiência de vida, de trabalho, com todo o tempo que eu tenho aqui no mercado, eu consigo identificar as lacunas. Aí entra o meu papel, que é desenvolver nessas pessoas ou em qualquer outra pessoa no ambiente organizacional, competências comportamentais que efetivem a pessoa no local. Porque é muito simples e isso é bem conhecido, as empresas elas contratam pelo currículo, pelo conhecimento técnico. Então, se você sabe, fez uma faculdade, um curso, é técnico, você consegue comprovar, tá tudo bem, é por isso que você entra. Mas fica por questões que são de comportamento. E aí é que mora o perigo de quem está muito envolvido com essas praticidades, não sabe se relacionar. Então, entra aí uma necessidade, especialmente da psicologia organizacional, em trabalhar em cima disso. Trazer para o ambiente organizacional esses pontos, esse olhar, essa forma de atuação que traga, eh, esses riscos dessa coisa muito líquida. Perfeito. E dentro desse contexto, qual é a orientação que você deixa para as pessoas que estão aqui, acompanhando o nosso canal? A gente tem aqui, assistindo, espero que sim, dos 2 lados, né, os contratadores, os contratantes e os contratados. Contratados de primeiro emprego, né, de iniciantes, talvez eu deixe, essa questão de tecnologia é excelente, é muito, muito bom, mas o livro, a vivência, a experiência prática, estar envolvido em situações, clube, relações que não estão ligadas à tecnologia, desenvolvem em vocês competências que vai ajudar muito para que você se mantenha no ambiente de trabalho. Para os contratantes, para aquelas pessoas que estão em busca, que está olhando aí para o mercado, eh, aprenda, né. Estar no meio dessa juventude faz com que a gente também desenvolva um olhar mais crítico para o que eles têm. E eles têm muita coisa. Então é essa coisa de estar muito envolvido
com a juventude, estar envolvido com a tecnologia, nada a gente não sabe tudo, e ainda bem que não sabe tudo. Então é aprender cada vez mais. E para aquelas pessoas que estão ali no meio termo, né, que já ingressaram no mercado de trabalho, já sabe como é, e que agora estão querendo saber como é que eu me mantenho diante dessa situação toda, estar preparado para o improviso é uma competência. Estar preparado para a não tecnologia é uma competência. Então, estar diante do mercado e entender o mercado antes mesmo de você precisar dele. Você vai se candidatar para uma vaga, esteja pronto para aquela vaga. Já seja daquela vaga. Porque isso faz com que você aprenda. Dá o medo, frio na barriga, mas você vai se preparar, vai aprender. E eu acho que isso vai ajudar um pouco a olhar para isso tudo que a gente está falando aqui de uma forma diferenciada. Perfeito. Ativem o sininho, se inscrevam no canal. Perguntas para Cirlei? Cirlei responde. Obrigada, Cirlei. Obrigada, Deise.